Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 78. Presunção. Alguns há que têm espírito irrequieto, que eles classificam de coragem e bravura. Colocam-se desnecessariamente em cenas de perigo, expondo-se assim a tentações que seria preciso um milagre de Deus para delas saírem a salvo e incontaminados. A tentação de Satanás ao Salvador do mundo para que se lançasse do pináculo do templo foi firmemente enfrentada e resistida. Satanás citou uma promessa de Deus como garantia de que Cristo poderia fazer isso a salvo, no poder daquela promessa. Cristo enfrentou essa tentação com a própria Escritura. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, verso 7. O único meio seguro para os cristãos é repelir o inimigo com a palavra de Deus. Satanás instiga os homens a irem a lugares aonde Deus não requer que vão e apresenta as Escrituras para justificar suas próprias sugestões. As preciosas promessas de Deus não são dadas para apoiar os homens em uma direção presunçosa ou para que eles nelas se afirmem quando desnecessariamente se arremessam no perigo. O Senhor exige que procedamos com humilde confiança em sua providência. Não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Em Deus está a nossa prosperidade e nossa vida. Coisa alguma se pode fazer prosperamente sem a permissão e a bênção de Deus. Ele pode pôr a mão para prosperar e abençoar ou voltá-la contra nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Exige-se de nós, como filhos de Deus, que mantenhamos coerente caráter cristão. Cumpre-nos exercer prudência, cautela e humildade, e andar prudentemente para com os que estão de fora. Todavia, não devemos em caso algum transigir com princípios. Nossa única segurança é não dar lugar ao diabo, pois suas sugestões e intuitos são sempre para nos prejudicar e impedir-nos de nos firmar em Deus. Transforma-se em anjo de pureza a fim de poder, por meio de enganadoras tentações, introduzir por tal maneira seus artifícios que os não percebemos. Quanto mais cedermos, tanto mais fortes serão seus enganos em nós. Não é seguro entrar em discussão ou parlamentar com ele, pois se lhe damos qualquer vantagem, exigirá mais. Nossa única segurança é repelir firmemente sua primeira tentativa para nos levar à presunção. Mediante os méritos de Cristo, o Senhor nos deu suficiente graça para resistir a Satanás e ser mais que vencedores. Resistência é êxito. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. A resistência deve ser firme e resoluta. Perdemos tudo quanto ganhamos se resistimos hoje e cedemos amanhã. A importância do trabalho da mulher. O pecado deste século é a desconsideração para com os expressos mandamentos de Deus. Muito grande é o poder de influência numa direção errada. Eva tinha tudo quanto lhe era necessário. Coisa alguma faltava para torná-la feliz. O apetite intemperante, porém, desejou o fruto da única árvore proibida por Deus. Ela não tinha necessidade alguma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas permitiu que o apetite e a curiosidade lhe dominassem a razão. Estava perfeitamente feliz no Éden ao lado do esposo. Como as desassossegadas Evas modernas, no entanto, lisonjeou-se de haver uma esfera mais elevada do que a que o Senhor lhe designara. Tentando alçar-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo dela. Isto será bem seguramente o resultado quanto às Evas de nossos dias, caso deixem de empreender satisfeitas os deveres de sua vida diária segundo o plano de Deus. Há para a mulher uma obra mais importante ainda e mais enobrecedora que os deveres do rei em seu trono. Cabe-lhes moldar o espírito de seus filhos e afeiçoar-lhes o caráter de modo que venham a ser úteis neste mundo e a tornarem-se filhos e filhas de Deus. Seu tempo deve ser considerado demasiado precioso para ser gasto na sala de baile ou em desnecessária ocupação. Há suficiente labor necessário e importante neste mundo cheio de carência e sofrimentos, sem que se gastem preciosos momentos para ornamentação ou ostentações.
As filhas do celeste rei, os membros da família real, sentirão o peso da responsabilidade quanto a atingirem vida mais elevada para que sejam postas em mais íntima comunhão com o céu e trabalhem em uníssono com o Redentor do mundo. Os que se acham empenhados nessa obra não se satisfarão com as modas e tolices que absorvem a mente e as afeições das mulheres nestes últimos dias. Caso sejam realmente filhas de Deus, serão participantes da natureza divina. Serão movidas pela mais profunda piedade, como foi seu divino Redentor ao contemplarem as corruptoras influências existentes na sociedade. Compartilharão dos sentimentos de Cristo e, em sua esfera, segundo as aptidões e oportunidades de que dispuserem, trabalharão para salvar as almas que perecem da mesma maneira que Cristo, em sua elevada esfera, trabalhou em benefício do homem. O homem e a mulher criados iguais. A negligência por parte da mulher em seguir o plano de Deus ao criá-la, o esforço de alcançar importantes posições para as quais não se habilitou, deixa vago o lugar que ela podia preencher de maneira aceitável. Saindo de sua esfera, perde a verdadeira dignidade e nobreza feminis. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Depois da queda de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeita a seu marido, o que constituía parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado a sorte da mulher demasiado dolorosa, fazendo de sua vida um fardo. O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção, pelo qual a raça humana tem segundo tempo de graça mediante outra prova. A advertência aos pastores. Satanás se serve dos homens como instrumentos para levar à presunção aqueles que amam a Deus. Isto se verifica especialmente quanto aos que são iludidos pelo espiritismo. Os espiritualistas, em geral, não aceitam Cristo como o Filho de Deus, e por sua infidelidade induzem muitas almas a pecados de presunção. Pretendem mesmo superioridade sobre Cristo, como fez Satanás ao contender com o príncipe da vida. Espíritas cuja alma se acha enegrecida por pecados de caráter revoltante e cuja consciência está cauterizada, ousam tomar nos lábios poluídos o imaculado nome do Filho de Deus e unem de maneira blasfema seu tão excelso nome com a vileza que lhes assinala a própria natureza corrompida. Com homens que introduzem essas detestáveis heresias, ousarão entrar em polêmica aqueles que ensinam a palavra de Deus, e alguns dos que ensinam a verdade não têm tido a coragem de resistir a um repto dessa classe, constituída por caracteres apontados pela palavra de Deus. Alguns de nossos pastores não têm tido a coragem moral de dizer a esses homens: Deus nos advertiu em sua palavra a vosso respeito. Deu-nos fiel descrição de vosso caráter e das heresias que defendeis. Alguns de nossos pastores, para não dar a essa classe ocasião de triunfar ou de acusá-los de covardia, enfrentaram-nos em franca discussão. Ao discutir com espíritas, porém, não se defrontam com homens, mas Satanás e seus anjos. Põem-se em comunicação com os poderes das trevas e animam os anjos maus que os rodeiam. Os espiritualistas desejam dar publicidade às suas heresias, e os pastores que advogam as verdades bíblicas ajudam-nos a fazer isso quando consentem em empenhar-se em discussão com eles. Estes aproveitam as oportunidades para expor suas heresias diante do povo, e em cada discussão que haja com eles, alguns serão enganados. O melhor caminho a seguirmos a seu respeito é evitá-los. A presunção é uma tentação comum, e ao assaltar Satanás os homens com isto, é bem-sucedido 9 vezes em 10. Os que professam ser seguidores de Cristo e pretendem, por sua fé, estar empenhados na luta contra todo o mal que há em sua própria natureza, entram frequentemente de maneira irrefletida em tentações das quais exigiria um milagre o fazê-los escapar imaculados.
A meditação e a oração os haveriam guardado, levando-os a evitar a posição crítica e perigosa em que se colocaram quando cederam a Satanás vantagem sobre eles. As promessas de Deus não são para serem temerariamente reclamadas quando, de maneira descuidosa, nos precipitamos para o perigo, violando as leis da natureza e desatendendo à prudência e ao juízo com que Deus nos dotou. Isto é a mais flagrante presunção.